Estou aqui para conversar com o Dr. Uronal Zancan. Dr. Uronal Zancan é um médico da medicina do esporte. Ele fala sempre da super saúde. Ele tem e-books, ele tem milhares de vídeos no YouTube. Oi, Zezé. E a gente fica encantado ouvindo ele falar. Ele, claro, acha os carboidratos péssimos para a saúde, acha que a gente deve aumentar a imunidade, acha que a saúde se dá quando você não come carboidrato, reduz muito, né? E quando você medita, quando você não come nem carboidratos, nem substâncias químicas. O resto você está liberado para comer, ele disse, num artigo publicado no YouTube dele. Ele fala que tudo é uma questão de escolha, né? Que a gente escolhe o que a gente quer. Eu não o conheço pessoalmente, mas gostaria muito. Dr. Uronal Zancan. Olá. Uau, boa noite. Muito prazer. Olá. Então, o prazer é todo meu, uma honra. Prazer, uma honra é minha. É uma honra estar aqui contigo. Fiquei vendo o senhor hoje no YouTube, acompanhando a sua proposta de super saúde, vi que seu e-book da imunidade está aí, circulando, né? E a imunidade é a grande questão hoje, né? A grande questão que nos atormenta, além do coronavírus, é a imunidade, né? Todo mundo quer aumentar a imunidade comendo porcaria, né? De preferência. Na verdade, Leda, eu diria o seguinte, o coronavírus, ele seria zero de importância se as pessoas tivessem saúde. Não é o coronavírus que nos ataca. Nós não estamos enfrentando a pandemia do coronavírus. A prova é que, vamos pegar uma das estatísticas, 20% das pessoas são contaminadas pelo coronavírus e não manifestam nenhum sintoma. Então não é o coronavírus o bandido. Por que os outros 80% manifestam sintomas? É porque eles não têm imunidade. E por que eles não têm imunidade? Porque eles não têm saúde. Existe uma relação muito íntima entre saúde e imunidade. Por que os Estados Unidos é a grande epicentro hoje da pandemia? Porque é um dos países com mais baixa saúde. A quantidade de obesos, a quantidade de hipertensos, a quantidade de diabéticos está em curva ascendente nos Estados Unidos. Basta ver uma foto deles. Então, não é por menos que lá é o epicentro da pandemia mundial hoje. Eu diria assim, Leda, esse é o tema que me apaixona, porque fazem 23 anos que tu falou que eu sou ortopedista, eu ainda sou ortopedista, eu sou formado há 43 anos, mas faz 23 anos que eu abandonei o estudo da doença. Então hoje eu sou um ortopedista, a minha clínica é uma clínica grande, nós somos 40 ortopedistas. Então eu não preciso mais estudar, não preciso mais fazer cirurgia. Quando eu me aperto, eu chamo a ajuda dos colegas. Então eu posso me dedicar o tempo todo a estudar saúde. E eu posso afirmar com absoluta certeza, mas certeza assim, convicta, se o mundo fosse saudável, não haveria pandemia. Só a pandemia da Covid, né? Porque não, o vírus é só um agente, o hospedeiro que é o bandido. E te diria mais, eu estou estudando isso desde janeiro. Todos os dias eu estudo 1 hora por dia sobre imunidade e tal. E eu posso falar assim com absoluta certeza. A saúde, ela está muito ligada à imunidade. Então eu vou pegar um exemplo que eu sempre uso. Um indivíduo pesando 150 quilos. Óbvio que esse indivíduo tem pressão alta, tem diabetes, não tem, está ficando, tem dores no corpo, tem uma série de problemas junto com a obesidade. Ele, teoricamente, faz parte do pior grupo de risco. E ele resolve, de uma hora para outra,
resolver aumentar a sua saúde e a sua imunidade para conseguir resistir ao coronavírus quando inevitavelmente ele vai afetar, ele vai contaminar. Então não adianta nós ficar trancado em casa, como eu sei que eu e tu estamos ficando, o coronavírus vai nos contaminar. Nós só temos que ter imunidade para resistir a essa contaminação. Então esse nosso paciente, ele se deu conta disso e começou a aumentar a saúde dele. À medida que ele foi aumentando a saúde, o próprio corpo começa a eliminar gordura, porque a gordura é uma manifestação de perda de saúde. Não existe outra explicação para a gordura a não ser a manifestação de perda de saúde. Então ele vai aumentando. Só que quanto tempo ele vai precisar aumentar de saúde para eliminar 80 quilos que ele tem a mais? 5 anos, 6 anos, 7 anos? O coronavírus não espera. A Covid não espera. Então, só que a maravilha da nossa natureza, vamos dizer assim, a coisa linda da nossa natureza, do corpo humano, é que enquanto a saúde vai aumentando levemente, a imunidade aumenta de um dia para outro, dá um salto de um dia para outro. E também pessoas como eu, que pretendem ter uma alta saúde, uma alta imunidade, ela cai de um dia para o outro. Vamos pegar um exemplo assim, se por qualquer razão eu fico hoje de noite acordado, amanhã eu vou estar com 20% da minha imunidade. Ou então se alguém me dá uma notícia ruim, e eu que não tenho a cabeça preparada para receber notícias ruins, fico extremamente estressado. A imunidade cai. Só que existe... Eu fiz uma pequena análise para as pessoas entenderem como funciona. Eu tenho alta saúde, tenho alta imunidade. Tá? Se eu tiver um estresse, minha imunidade cai, minha saúde continua alta. Tá? Só que essa queda da imunidade, ela recupera-se em 24 horas. É porque minha imunidade é estável pela saúde. O nosso amigo gordinho, ou gordão, que tem 150 quilos, ele faz um monte de coisa hoje, um monte de coisa para melhorar a saúde. Existem, eu cito no livro, 33 ações que dá-se para fazer dentro de casa todos os dias, qualquer pessoa acima da linha de pobreza. Então, não tem desculpa. E ele faz todas as 33 ações e aumenta muito a imunidade dele. A saúde não. E daí ele deixa de fazer, a imunidade dele cai. Então, há uma instabilidade também nisso. Não sei se eu estou sendo claro, Leda. Está sendo claro. Agora, como é que, por exemplo, só fiquei em dúvida numa coisa. Na China, eles são magros. Sim. E por que a China... Na verdade, a obesidade... É real que você está falando. Nos Estados Unidos, as pessoas comem muita fritura, muito bacon, muita gordura saturada, enfim. A comida está toda errada. E a porção é muito grande. Americanos. Né? Mas os chineses não, os chineses comem muita verdura, comem, não é? Mas tem a soja também, não sei. E é por isso que eles tiveram menos casos de Covid-19. O Brasil ontem bateu o recorde da China, sendo que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Começou tudo lá, eles não tiveram tempo para se preparar, como nós tivemos 1 mês antes do vírus chegar no Brasil. Eles não tiveram tempo e, mesmo assim, tiveram 80 e poucos mil casos. Por quê? Uma das explicações é porque eles já têm um nível de saúde mais elevado que nós. Mais elevado que os Estados Unidos, mais elevado que os europeus. Também são melhores que os americanos em termos de saúde, mas também não são modelos. E o que a gente pode... Como a gente pode aumentar, então, a imunidade? Eu não confio na China, não confio nos números da China, desculpa. Porque eu acho que a ditadura é muito complexa, né? Você vê que o médico que denunciou a doença inicialmente já desapareceu, a equipe que estava morrendo, né? No laboratório também está desaparecida, eles desaparecem com as pessoas, né? Aliás, ditaduras desaparecem com pessoas ao longo da história. Né? Mas não vem ao caso, né, Leda? Não importa se lá foram 80 mil ou 800 mil. A mim não importa isso. O que importa para nós? Fatos.
Quais são os fatos? O que eu Quais estou são os falando da fatos? ditadura é em relação ao número de chineses infectados. Eu tenho Sim, dúvidas sobre eu se eles concordo falaram com. a verdade, É, entendeu? Mas eu não, eu concordo com o concordo e dou senhor. força para ti. Mas então, você pode chamar de você, só porque eu estou me atrapalhando com o senhor. Claro, Posso? claro. De vez em quando vou chamar de senhor, de vez em quando eu lembro, chamo de senhor. Mas o que Chama de seria, tu. doutor? Doutor, o que seria razoável? Então, Tá. todo mundo ser magro para não ter o vírus, ou para conviver com os vírus todos e sobreviver a Não. eles. Porque não dá tempo. Não dá tempo para. Não é a obesidade a Não, mas dá causa. tempo de se A preparar para obes... o próximo vírus, se sobreviver a esse. Não, dá tempo para lutar para esse. Porque, na verdade, assim, vamos ver um fato. Isso é inquestionável. Um percentual significativo de pessoas é contaminada pelo coronavírus, gera anticorpos específicos e não manifesta nenhuma dorzinha de cabeça. Isso é fato. Tá, então, baseado nesse fato, existe agora estudos científicos que dizem assim, quanto mais saúde o indivíduo tiver, maior é a imunidade. E agora existe teses. Tá? A minha tese, quem sou eu? A tese que eu estudo e que eu defendo são aqueles estudos que dizem assim, a imunidade responde muito rápido, positivamente ou negativamente, à ação que eu estou fazendo agora. Quando eu faço qualquer ação, ela nunca é neutra para a imunidade. Ou ela aumenta ou ela diminui. Então, essa é a tese. Não existe, eu não tenho. Existem estudos que dizem isso, existe outros que dizem, não é bem assim, é diferente e tal. Não nos importa saber. O que nos importa saber agora? Se eu estou com a razão, então acredita em mim e vamos sempre. Se não acredita em mim, então pensa assim, talvez o Uronal esteja com a razão. Se o Uronal estiver com a razão, eu vou fazer o máximo de ações possível para aumentar a minha imunidade. E se lá adiante provar que o Uronal não tem razão, o que eu perdi em aumentar fazer um monte de ações para aumentar a minha saúde? Não, perdi alguma coisa? Ganhou mais imunidade. Um pouquinho ganhou. Se não ganhou tanto quanto eu defendo, o que eu defendo, Leda, assim, é que eu posso dobrar a imunidade de hoje para amanhã. E como é que faz eu posso aumentar em 4, aplicando tudo que vier na mente para aumentar a saúde. Então, vamos assim, qual é a segunda ação que mais aumenta a imunidade? A segunda, exercício físico. Exercício físico. Qualquer exercício físico aumenta a imunidade. Pode aumentar, pode fazer um exercício com alta intensidade, aumenta muito, só não pode ser de longa duração. Tipo maratona, ciclismo de 4, 5 horas. Exercício de longa duração. O que eu chamo de longa duração? Mais de 20 minutos. Exercício com mais de 20 minutos prejudica a imunidade. Exercício com menos de 20 minutos aumenta a imunidade. Quanto mais intenso, quanto mais ofegante ficar, mais aumenta a imunidade. Esse é o segundo. Qual é o terceiro? Jejum. Qualquer jejum, qualquer tipo de restrição alimentar aumenta a imunidade. Eu faço todos os dias, há vários anos, jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Eu faço um lanche, 6h30, 7 horas, não como nada durante a noite, não tomo café da manhã e só vou almoçar ao meio-dia, uma da tarde. Faz anos que eu faço isso. Raramente, uma vez cada mês, que eu recebo a visita de algum filho, ou que eu visito algum filho, que eles fazem aquela mesa de café da manhã, eu sento junto e tomo café da manhã com eles. Mas de hábito, não. E qual é a primeira? Você, por que tu pulou a primeira? Porque a primeira... Você acha que não? É que eu fiz um sucizinho. Qual é o primeiro?
é fazer exercício em jejum. Por isso que eu deixei para depois. E fazer exercício em jejum aumenta muito a imunidade. Então, qual é a minha rotina? Todo mundo fala ao contrário. Você tem consciência disso, que todo mundo manda a gente comer alguma coisa para fazer exercício. Conceito antiquado. É mesmo, é? Todos os grandes estudiosos hoje no mundo falam que exercício em jejum é o que mais aumenta a saúde. Olha. Claro que tem aquela teoria antiga das nutricionistas que não são nutricionistas funcionais, porque as pessoas fazem faculdade de nutrição e se formam nutricionistas. Sim. E daí depois, e lá elas aprendem assim, tem que comer carboidrato antes do exercício para ter energia para fazer exercício. Tá lá, todas as faculdades dizem isso. Daí elas vão lá e fazem um pós-graduação chamado nutrição funcional, que é a parte mais avançada da nutrição. Daí eles descobrem, não, exercício em jejum é melhor, carboidrato prejudica a saúde, se comer carboidrato... A mesma nutricionista, e não é o que digo, são as nutricionistas que falam. Então, não estou falando mal das nutricionistas, eu estou falando mal das faculdades de nutrição, porque as faculdades de nutrição preparam mal a nutricionista da mesma forma que a faculdade de medicina nos prepara mal. Não tem, eu nunca... durante 20 anos, eu fui médico da doença. Eu olho para cá, porque aqui estão as doenças. Muito estudo. Tu vê que eu tenho bastante livros, eu estou cheio de livros aqui em volta. Ó. Tô vendo, muito. Eu estudo muito. A minha vida foi estudar muito. Eu tinha tudo isso aqui de doença. E eu era ortopedista, estudava doença, era um excelente cirurgião, ao menos eu tinha esse conceito, e vivia com a coluna. Consegue entender o paradoxo disso? Não tem lógica. Daí, há 23 anos atrás, eu tive uma bênção. Eu tive uma grande hérnia de disco. E daí eu resolvi, por intuição, por inspiração, ou uma inspiração divina, vamos chamar assim, eu vou curar essa hérnia sem cirurgia, contrariando o exame que mostrava ali que tinha que operar. 7 meses depois, fazendo ações para melhorar a minha saúde, eu curei. E daí eu descobri que eu não sabia nada de saúde. Não sabia nem me curar. A partir daí eu abandonei a medicina da doença, não dediquei mais tempo de estudo para ela, parei de operar e comecei a dedicar meu tempo a estudar medicina da saúde. E ao estudar medicina da saúde, eu descobri que todas as doenças têm cura. Todas as doenças têm cura. Eu não sei como curar todas as doenças, óbvio. Mas eu posso te dizer assim, todas as doenças degenerativas têm cura. Diabetes, pressão alta, arteriosclerose, dores musculares, dores ortopédicas, fibromialgia, esteatose hepática, obesidade, tudo que tu colocar na categoria das doenças degenerativas tem cura. Fazendo um parênteses assim, então daí que eu tirei só dos estudos, há 8 anos atrás, eu criei um programa de saúde chamado ProSer. E comecei a trabalhar com o ProSer. Há 4 anos, esse ProSer, eu coloco ele online pela internet. Daí, com isso aí eu consegui levar para muito mais pessoas. Hoje eu tenho mais de 7.000 alunos. Todos que têm pressão alta, eles curam com o passar do tempo. Todos, sem exceção. E aqui a pressão alta, a diabetes e tal. Então, o processo todo não é a doença. Eu posso te mostrar uma das pessoas mais simpáticas que eu conheço. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Esse doutor. Dr. Paul Kieran Welton. Ele esteve aqui em Porto Alegre e deu uma entrevista. E o título da reportagem, Doutor Hipertensão. Ele é americano. O cara que mais entende de hipertensão no mundo. E ele veio a Porto Alegre para ganhar o título de doutor honoris causa da URGS. O cara é fera. E eu li a reportagem, assinalei e tal, e lá pelas tantas, ele disse o seguinte: na minha família, eu tenho pressão alta. Minha mulher tem pressão alta. Meus 2 filhos têm pressão alta. O homem
que mais entende de hipertensão no mundo não consegue curar as pessoas que ele mais ama. Por quê? Porque a medicina da doença não visa a cura, ela visa o tratamento, visa medicar, manter as pessoas bem e prolongar a vida delas mais tempo bem. Em vez de morrer com pressão alta em 10 anos, tratando com o doutor de hipertensão, vai viver 40, mas vai continuar tomando remédio. Passado alguns meses, eu fiz um encontro em Porto Alegre presencial, 150 pessoas vieram de todo o Brasil, e daí eu perguntei assim, quem aqui, antes de entrar no ProSer, tinha pressão alta? 23 levantaram a mão. Daí eu fiz a pergunta, quantos curaram? 22. E daí eu olhei assim, quem é que não curou? Porque eu contei 22, mas doutor, eu tomava 4 remédios, só estou tomando um e em 60 dias o médico disse que se continuar assim vou parar de tomar. Eu estou trazendo esse exemplo, Leda, para mostrar que existe luz no fim do túnel. Nós não temos que aceitar a doença como sendo inevitável, como o Dr. Kieran Welton defende, ou como a medicina da doença defende. Nós temos que imaginar, acreditar que existe a possibilidade da cura de todas as doenças através da própria melhoria do corpo. E quando é que surgiu essa tese maravilhosa? Há 2.500 anos atrás. Ou seja, não é uma tese de agora. Hipócrates, o pai da medicina, tem uma frase que para mim é uma frase emblemática. Todos temos dentro de nós as forças naturais para curar. E por que essas forças não atuam? Porque nós destruímos elas. Os americanos são um exemplo típico de como destrói a saúde, mas nós no Brasil não ficamos atrás. A nossa alimentação é igual ao dos americanos. A gente vai no supermercado e vê aqueles carrinhos cheios de porcaria nos carrinhos, as pessoas comprando. Então, eu falei só 3, né? Tem mais ações. Porque desculpa, Eliane, quando começa a falar, eu me empolgo e fico querendo colocar todas as informações. As pessoas, essa doença, esse coronavírus, ele atacou primeiro as pessoas de condição social melhor, porque ele veio através das viagens internacionais. Ele chegou primeiro na classe mais alta. Agora ele está chegando nas comunidades. E na classe mais alta, as pessoas são mais magras, têm mais preocupação com a saúde, com o corpo, fazem mais exercício cotidiano, exercício planejado. Porque a moça da classe trabalhadora é diarista, ela faz exercício todo dia. Mas não é um exercício planejado, continuado, na academia, a musculação, não tem personal, né? O personal dela é a vassoura, o pano de chão e tal. Por que essas pessoas mais ricas, teoricamente com uma alimentação mais saudável, porque as classes menos favorecidas comem mais carboidrato, porque o macarrão é mais barato que o resto. Você vai dizer que o ovo é barato, porque eu já vi que você deve defender o ovo. O ovo é barato, mas também ninguém aguenta comer ovo todo dia. Meu filho aguenta, você talvez aguente. Eu acho um porre comer ovo todo dia. Eu quero variar. Eu quero comer pão de queijo. Então é claro que estou sempre acima do meu peso e ele não, né? Porque ele segue com disciplina. Mas as pessoas mais simples, elas de modo geral são mais gordas, porque comem mais macarrão, mais pão. Eu entrevistei um nutricionista especialista em intestino chamado Murilo Pereira no início dessa quarentena, e ele me disse que o consumo de pão, ele tinha lido uma pesquisa, tinha aumentado em mais de 50%, logo nos primeiros dias da quarentena, do isolamento social. Quer dizer, o pão é o grande aliado, né, histórico, bíblico e tal. Então, e é carboidrato do mal, porque é pão branco. Pão, aqui no Rio, em São Paulo, chama pão de 6 pão. Ele tem o carboidrato tem 2 problemas. Depois eu quero colocar alguma coisa em cima disso. Pois é, então eu queria saber isso. Por que então essa doença se propagou, esse vírus se propagou tão rápido entre as pessoas teoricamente mais ricas, que comem melhor e que talvez se estressem menos, né? Talvez.
Talvez, né? Talvez. Na verdade, não existe nenhuma certeza contra. O que se sabe é que esse SARS-CoV-2, que é o nome científico desse novo coronavírus, ele é um vírus de autocontágio. Então, ele contagia as pessoas rapidamente antes das pessoas manifestar sintomas. Assim como a AIDS também começou na classe alta, que eram as pessoas que mais viajavam no Brasil, e depois desceu para as classes baixas. Assim também, os epidemiologistas dizem que... Aqui eu fiz uma live, porque às vezes eu faço algumas lives só para jogar as coisas para as pessoas pensar. Eu tinha um dado aqui em Porto Alegre de 29 pacientes internados em UTI pela Covid-19 em Porto Alegre. 22 em hospitais privados e 7 em hospitais públicos. Daí eu perguntei assim, será que o coronavírus está preferindo a classe, quem tem plano de saúde, que vai para o hospital privado? Tá. E coloquei algumas coisas para estimular as pessoas a pensar, a não receber as coisas. E fiz a seguinte correlação. Uma criança de morro que anda descalço o tempo todo, ela tem menos infecção que uma criança de apartamento super higienizado. Porque ela não estimula o seu mecanismo imunológico. Será que isso está acontecendo? O nosso presidente disse que se toma banho no esgoto não acontece nada. Não é assim também, né? Mas será que existe essa imunidade? Eu conversei isso com um grande epidemiologista, meu colega de faculdade, que é cotado para ser prêmio Nobel da Medicina, um dos brasileiros cotados para isso, o Dr. César Vétora, e ele disse, Ronaldo, tua tese é bonita, tem lógica, tem coerência, mas o quadro vai andar e os pobres vão pagar o preço. Então vai acontecer, vai chegar lá neles. O rico, ele não tem assim... Né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Em Manaus, no Rio de Janeiro, já está quase 100% de ocupação hospital público. Já tem fila de 389 pessoas no Rio esperando UTI. E tu sabe, eu estudo muito sobre essa epidemia, mas eu não estudo o tratamento, eu não quero saber de tratamento, não me importa tratamento, porque eu não vou tratar e não quero saber de tratar, não estudo o tratamento, mas eu estudo a promoção da saúde e tal. Sou um dos poucos que fala que é possível, durante o isolamento, que eu chamo meu isolamento de retiro. Então, durante o retiro, porque retiro é uma coisa positiva, quando a gente entra num retiro, a gente sempre sai melhor do que quando a gente entrou. Então, eu chamo o meu isolamento de retiro. Durante o retiro, é possível aumentar tanto a saúde e a imunidade, que quando eu sair do retiro, eu vou entrar em contato com o coronavírus e não vou pegar doença. Qualquer pessoa, mesmo o nosso amigo obeso de 150 quilos. Mas como é que você vai aumentar a sua imunidade? Aí, na sua casa? Tomando cúrcuma, tomando limão, tomando própolis, vitamina D, não tomando nada, só comendo bem. Como? Então, assim, existem 15 ações que eu deixo de fazer para não prejudicar a minha imunidade. Todos os dias eu deixo de fazer 15 ações para não prejudicar a minha imunidade. E faço todos os dias... 5, né? Conte pelo menos 5. Posso falar todas aqui, se então, tiver tempo, nós vamos... Por favor. E eu faço 18 ações para aumentar a minha imunidade. Então eu faço 33 ações. Eu descrevi no livro 19 suplementos que aumentam a imunidade. Eu tomo 14. Só não tomo 5 suplementos dos meus 19 que eu coloquei. E o que você toma? Então, em primeiro lugar, eu criei um suplemento. O suplemento que eu criei... Eu nunca tomei vitamina C. Eu sempre estudei vitamina C e achei que se eu tomasse um copo de limão, de suco de limão todas as manhãs, e tomasse um copo de suco verde,
e comesse salada, eu estaria bem nutrido de vitamina C. Porém, numa pandemia, eu preciso ter certeza disso. Então, eu estudei muito a vitamina C e descobri que o ideal é tomar 1 grama de vitamina C por dia. Só que o corpo só absorve no máximo 200 miligramas. Então, eu tomo 1 grama, dividido, por isso está sempre do meu lado aqui, dividido em 5 tomadas. E conversei com a Tassiana, que faz parte da minha equipe, disse assim, o que mais ajuda para a imunidade? E daí nós colocamos aqui a vitamina a vitamina E, própolis, lisina, selênio, quercetina, e dividimos tudo isso em 5 cápsulas. Então eu estou tomando essa cápsula aqui. Segundo, a minha vitamina D é 80. Medida no sangue, a minha vitamina D é 80. Então hoje eu tomo 2.000 unidades para mantê-la em 80. Antes da epidemia, eu ficava entre 60 e 80. Então eu deixava, às vezes caía para ser. Agora eu quero manter em 80. Isso são, assim, eu tomo também zinco, tomo magnésio, eu tomo complexo B, eu tomo, minha vitamina B12, ela está em 1.000 e pouco, ela tem que estar sempre entre 800 e 1.000. Tu vê que meus números são diferentes dos números da medicina da doença. Os médicos da medicina da doença dizem que uma vitamina D até 30 é suficiente para não ficar doente. Está certo, mas eu não estou mais lutando contra a doença. Estou desenvolvendo a super saúde. Então eu quero conquistar a super saúde. E para conquistar a super saúde, tem que estar 80. Você toma a vitamina D pura ou a vitamina D com a K2? Ou K3? Do K2. K2 e vitamina D3. Ah. Isso. Eu tomo com K2 sempre, porque ela é importante, principalmente para nós acima de 40 anos, porque a partir dos 30 anos, o corpo começa a envelhecer. É ponto de envelhecimento. E dentro desse envelhecimento, que é biológico, que é natural, que acontece com todos os animais, todo mundo tem o seu pico máximo da reprodução, e todo animal tem isso e começa a cair. No homem, é aos 30 anos. Então tem a tendência de envelhecer. E entre essas tendências, sai cálcio do osso e vai para as artérias, e vai para os tecidos moles, vai para as calcificações. A K2 tira das calcificações e das artérias e põe de novo por dentro do osso. Então, todo mundo acima de 40 anos tem que tomar K2 também. E você... Mas o mais importante, assim, vamos falar assim, dos temas de saúde. Eu estou dentro de casa. Eu estava fazendo exercício o tempo todo. Eu tenho um filho que é professor de educação física, o Luciano, e ele criou um treino junto comigo. Nós criamos um treino para o ProSer, chamado Treine Onde Quiser. Então eu estava fazendo o treino onde quiser. Mas o meu exercício, o exercício mais importante para a saúde é o exercício de força. Quanto mais forte for o músculo, mais saúde ele estimula. Então eu fazia musculação. As academias fecharam. Só por curiosidade, em novembro, eu contratei, há 6 meses atrás, eu contratei um personal para me ajudar a aumentar a minha força física. E nós criamos um objetivo, em 2 anos, ser campeão mundial de levantamento de peso. Para ter um motivo para ir lá. O que aconteceu? Você acreditou nisso? Agosto. Sim. Em agosto do ano passado, eu bati o recorde sul-americano de levantamento terra. E em novembro, veio um campeonato mundial de levantamento de peso para o Brasil, lá em Florianópolis. E eu bati o recorde mundial de levantamento terra e supino e bateu o recorde sul-americano de levantamento terra. Então, hoje eu sou recordista mundial para a minha idade, para o meu... Você levanta quantos quilos? Na verdade... Aqui está o diploma da IPO. Olha, a IPO. Doutor, E aqui diz assim,
danado mesmo. E você levantou quantos quilos? Então, foi 135 quilos no levantamento de terra e foi 70 quilos no supino. Esse recorde aqui eu já bati. Hoje eu já estou levantando 80 no supino e 150 no levantamento terra. Ah, meu amor, porque, na verdade, eu preciso melhorar. Quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? Tenho 69. E o meu foco é bater recorde todo até os 100 anos de idade. Eu quero... eu não sei se em algum momento eu vou parar de aumentar a minha força. Teoricamente, sim. Na prática, não tem como saber. Nunca ninguém fez isso com um trabalho. Eu estou fazendo uma pesquisa científica junto com a URGS e com a PUC. Agora parou por causa da pandemia. A PUC, no Rio Grande do Sul, é a única universidade do Brasil capaz de medir telômeros. Telômero é uma pontinha do cromossomo que determina a longevidade. Quando na hora da concepção, o telômero é bem comprido. A cada multiplicação das células, o telômero vai diminuindo. Então, hoje, o meu telômero é menor que o do meu filho e o do meu filho é menor que o da minha neta. Então, isso é um indicador de longevidade. Em 2009, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para uma americana chamada Elizabeth Blackburn. E essa médica da Universidade da Califórnia, ela ganhou o prêmio por falar sobre uma substância, uma enzima que tem em volta dos telômeros. E ela, em 2013, ela publicou um trabalho dizendo que o telômero pode aumentar. Depois disso, vários outros trabalhos colocaram que o telômero pode aumentar. Ou seja, se telômero diminuir é envelhecimento, telômero aumentar, o que é? Rejuvenescimento. Então eu tenho um grupo de participantes do Procer, nós somos em 64, que nós vamos medir o telômero, trabalhar durante um ano com vários recursos que aumentam a saúde, com a esperança de aumentar telômero, e um ano depois nós vamos medir novamente o telômero para saber se todas as pessoas podem aumentar telômeros. Algumas pessoas desse grupo vão fazer, na verdade, 1/5 do grupo vai fazer um outro exame e medir as mitocôndrias. Mitocôndrias é uma organela que tem dentro da célula e produz energia. Quanto mais mitocôndrias tiver, mais energia tem a pessoa. As pessoas idosas tendem, depois dos 30 anos, tendem a perder mitocôndrias. Perder não só em números, mas em função, fica disfuncionais. Por isso que as pessoas idosas têm menos energia que a pessoa mais jovem. Porém, a mitocôndria, junto com os telômeros, é um dos 9 indicadores de longevidade. Os outros são tudo dentro das células, proteínas e tal. Mas esses dois são bem claros da gente entender. O que eu defendo as mitocôndrias podem ser aumentadas. E a gente nota que as mitocôndrias podem ser aumentadas. Se eu começo a fazer exercício físico correto, de forma regular, com intensidade, ao ponto do meu músculo ficar cansado, ao ponto de eu correr e ficar ofegante, isso é um estímulo para o nosso cérebro reptiliano para aumentar as mitocôndrias. O cérebro reptiliano, ele é chamado assim porque ele é tão primitivo quanto o de um réptil. E ele tem a única função é cuidar da vida. Então ele pensa, entre aspas, né? Se ele pensasse, ele pensaria assim, se o Uronal está ofegante, é porque ele está fugindo do leão. E ele não está com energia suficiente para fugir do leão. Eu preciso aumentar a energia dele. Então, o estilo do exercício estimula o cérebro para trazer a resposta. E aumenta as mitocôndrias. E onde é que mede esse telômero? Só na PUC do Rio Grande do Sul? Só. No Brasil, é a única universidade, só em universidade, é a única que mede. Pode ser medido pela mucosa bucal, pelo raspado de mucosa, mas o ideal é medir no sangue periférico, no leucócito.
Nós tentamos fazer tinha gente de todo o Brasil que participava na primeira fase dessa pesquisa. Fizemos o raspado e não funcionou bem. Então nós cancelamos e marcamos para fazer tirada de sangue. Algumas pessoas não vêm para o Rio Grande do Sul para fazer e outras vão sair da pesquisa porque não podem vir para cá. E nós vamos medir no sangue, um ano depois mede de novo. No mesmo dia que mede o sangue aqui, na PUC, vai lá na URGS e mede na URGS as mitocôndrias. E quem coordena esse trabalho, essa pesquisa científica, é uma professora do pós-graduação de fisiologia da URGS. Ou seja, nós estamos nos submetendo a essa tese. Porque eu tenho certeza que eu posso rejuvenescer. Quando eu falo rejuvenescer, as pessoas imaginam assim, bobalhão, quer ficar com 20 anos de novo. Não, eu não quero ficar com 20 anos de novo. Eu estou muito bem agora com 69, eu estou como nunca tive na minha vida. Eu quero só manter isso. E se eu conseguir rejuvenescer 0,1% em um ano, está de bom tamanho. Porque eu não só não envelheci, como também rejuvenesci 0,1%. Então esse é o foco. E isso que eu quero provar que é possível. As células, é isso? Não é a sua aparência. Você quer rejuvenescer as células. É isso? Sim, porque todo o nosso corpo está baseado na célula, né? Todo, o processo todo é celular. Na verdade, é intracelular. Você quer perder a ruga. Você quer rejuvenescer de dentro para fora, né? Não é isso? Na verdade, o que acontece? As pessoas que têm ruga diminuem. À medida que começam a fazer um programa de recuperação da saúde, automaticamente eles começam a aumentar a síntese proteica. E entre a síntese proteica que elas começam a aumentar, eles começam a aumentar também colágeno e elastina. E ao aumentar colágeno e elastina, começa a diminuir as rugas. O colágeno faz esse papel. Tanto que eu tiro foto antes e depois e as fotos diferentes. As 15 ações para a gente aumentar a imunidade. Uma delas é tomar as vitaminas? Leda, aqui eu quero colocar assim, esse é o pensamento mágico que nós fomos condicionados a ter. A gente ficou condicionado a buscar a pílula mágica. Eu vou tomar a cápsula que vai aumentar a minha imunidade. Errado! Não vai! Não tem como! Zero de chance. O que vai aumentar a imunidade são as ações focadas na saúde. E das ações focadas na... Daí, se eu faço todas as 18 ações para melhorar a saúde, e eu tomo a cápsula... É o conjunto da obra que vai melhorar, é isso? O conjunto das ações. A cápsula é o complemento. Na verdade, o que quer dizer suplemento? Suplemento é alguma coisa que está faltando na alimentação. É isso, está suplementando uma alimentação. Isso. Se eu tivesse uma alimentação ótima, não precisaria tomar isso. Agora, uma coisa que falasse que eu quero colocar. Quando você fala do estresse, que a gente pode baixar a imunidade diante de uma notícia ruim, diante de um aborrecimento, não é? Baixa a imunidade. Ou sei lá, diante de uma preocupação. A gente está vivendo um momento que tem tudo, então, para baixar a imunidade, né? Porque a gente está fechado dentro de casa, pensando o que vai ser da economia, se a gente vai ter emprego, quem vai pagar os nossos boletos. Olha quanta coisa para estressar. A saudade do neto, tudo estressa. Leda, vamos parar para pensar. Nós estamos tendo, e o mundo está tendo, uma oportunidade ímpar. O mundo que vai sair daqui não é o mundo que entrou aqui. Na história da civilização, nunca aconteceu do poder econômico, do poder político, do poder financeiro parar para dar valor à vida e à saúde. Nem nas guerras o mundo parou, como está parando agora. É verdade. Tem autores que estão dizendo assim, agora começou o século XXI. E agora nós vivíamos ainda sob a influência da característica do século XX. E a característica do século XX é a tecnologia. O grande avanço tecnológico.
Que serviu a tecnologia para nos proteger contra o coronavírus? Nada. Que adiantou a robótica, os nanos, a nanotecnologia, os grandes... O que está ajudando de alguma maneira é a inteligência artificial, que está conseguindo criar dados, ou manipular, ou trabalhar dados para a gente entender. Então agora acabou a era da tecnologia, segundo alguns sonhadores. E a partir de agora vai começar uma era mais humana. Todo mundo está em casa pensando assim, puxa vida, se tivesse saúde, eu faria parte dos grupos dos 20%. Todo mundo está pensando isso. E essa sementinha vai ficar na mente. E as pessoas vão sair daqui de uma forma muito melhor do que entraram. Então, nós estamos com uma grande oportunidade pessoal e de mundo. Vai mudar a sociedade. Aquela sociedade capitalista destrutiva, de acumulação de renda, de pobreza, de fome no mundo, isso vai acabar. O mundo vai ficar mais solidário, vai ficar mais compassivo, vai ficar mais, romanticamente dizendo, mais amoroso. Bom, Tomara. Então nós temos aqui... Sim, aí assim, nós podemos... Eu quero mas saber... só para colocar assim, eu quero saber responder a pergunta anterior. Se eu olhar para o lado ruim... Eu quero saber um pouquinho dos seus hábitos. Está cortando. Eu quero saber dos seus hábitos. Tá. Você bebe? Bebo. Vinho? Gaúcho bebe vinho? Só vinho. Bebe vinho. Eu só bebo vinho. Eu não tomo mais cerveja, porque cerveja é carboidrato, carboidrato prejudica a saúde, aumenta a insulina, aumenta a inflamação. Não... Eu bebo vinho. Agora, até na quarentena, no retiro, eu estou bebendo mais. Antes eu bebia só final de semana, agora de vez em quando eu abro um vinho com a minha esposa. E, assim, vinho tinto? E tomo uma taça. Vinho tinto. Tinto. Vinho tinto, Vinho tinto. Mas eu tomo... no verão eu tomo... Você come açúcar? Não! Vamos lá. Eu trabalho... Vamos entender por que eu não como açúcar. Em primeiro lugar, porque eu detesto açúcar. Se eu comer açúcar, eu fico enjoado. Se eu comer açúcar, eu fico enjoado. Por que o açúcar me enjoa? Porque não é um alimento natural. E fazem vários anos que eu lutei para perder o vício do doce. Então, o que eu sei? Qualquer carboidrato aumenta a insulina. Toda vez que aumenta a insulina, aumenta a inflamação do corpo. Toda vez que aumenta a inflamação do corpo, baixa a energia e aumenta as doenças. Eu sou intelectual. Eu passo o dia na frente desse computador aqui. Eu passo o dia estudando. Então eu tenho que ter um cérebro de alta performance. E cérebro não gosta de açúcar. Cérebro gosta de gordura. Então eu treinei meu corpo para, por exemplo, eu faço academia às 11 da manhã. Meio-dia agora. Eu trouxe os equipamentos, as barras e as anilhas da academia, eu trouxe para minha casa. Já que a academia está fechada, eu fui lá, peguei e trouxe para minha casa. Eu faço musculação em casa, em jejum, todos os dias. Todos os dias, segunda a domingo, e depois que eu vou almoçar. Então, eu mantenho sempre um metabolismo à base de gordura. Não? Olá, tudo bom? Não, porque senão fica sem final essa live. A gente tem que encerrar de alguma hora, mas vamos terminar. Porque todo mundo me cobrando aqui. Ele não falou as ações. Falou, ele falou que ele faz jejum intermitente, ele toma suplementos, ele não come açúcar. Você estava falando que não comia açúcar, porque o açúcar atrapalha o cérebro e você precisa do cérebro para trabalhar, é isso? Tá, mas tem uma coisa muito mais importante que todo mundo sabe. A vitamina C tem um alto poder de imunidade. Ele é um grande suplemento, uma grande vitamina para aumentar a imunidade. Ninguém duvida disso. Sim. Tá. Normalmente a gente come a vitamina C através dos alimentos. São limão, vegetais verdes, as frutas e tal. Só que a vitamina C, ela tem que entrar no sangue e ir lá no leucócito, que é o leucócito que vai combater o coronavírus.
O leucócito hoje ele tem 50, 70 vezes mais vitamina C do que as outras células, mostrando esse valor. Quanto mais vitamina C tem o leucócito, maior é o poder de fagocitar o vírus. Fagocitar é englobar o vírus. Tá. Chama-se isso índice fagocítico. Quanto maior a vitamina C do leucócito, maior o índice fagocítico. Só que a vitamina C tem que entrar para dentro do leucócito. Então tem uma porta. E como é que a gente faz? Tem uma porta. Tá. Se tiver ali, o leucócito pega. Só que essa porta é a mesma porta da glicose. Então, se tiver vitamina C e glicose, o leucócito pega a glicose porque a glicose vai dar energia para ele. E só vai deixar entrar a vitamina C quando ele estiver cheio de glicose. Então, por exemplo, eu tomo suco de limão. Suco de limão quase não tem carboidrato, então vai só vitamina C. Se eu comesse uma laranja, a laranja tem carboidrato. Então eu estou botando vitamina C com carboidrato. O que o leucócito vai pegar? Primeiro o carboidrato e fica sobrando vitamina C. Então seria legítimo eu afirmar, por exemplo, que se eu não como açúcar, eu assimilo melhor a vitamina C no meu organismo. Com certeza. Isso é científico. Isso é científico. Com certeza. Tá. Então, outra coisa. Todo carboidrato, já falei antes, junto com o doce, todo carboidrato, ele aumenta a insulina e aumenta a inflamação e baixa a imunidade. Então, eu que me tenho como grande saúde, a minha insulina normal no sangue é 1 ou 2. Nunca passa de 2. O ideal é até 3. Então, se eu comer uma batata doce inteira, eu vou aumentar um pouquinho de insulina, vai aumentar um pouquinho de inflamação, em 7 ou 8 horas voltou ao normal. Se aquele nosso amigo obeso comer uma fatia de batata doce, como ele já é doente, a insulina dele é alta, uma fatia vai aumentar muito mais a insulina, vai aumentar muito a inflamação, vai baixar muito a imunidade, e a insulina dele, por causa de uma fatia, fica 2, 3, 4, 5 dias alta. Então não é a batata doce que é o problema. Não é o carboidrato que é o problema. O problema é quem come o carboidrato. O problema é o gordo, né? O hipertenso, o estressado. Uma coisa importante, assim, nós estávamos falando, eu não olho nunca para coisas que não estão acontecendo. Vai ter um problema, crise econômica violenta? Não sei, não está acontecendo. Vai ter um problema de desemprego? Não sei, não está acontecendo. Aquela oração de São Francisco que diz o seguinte: Senhor, dai-me forças para lutar com as coisas que eu possa lutar. Dai-me resignação para aceitar as coisas que eu não possa lutar. E dai-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então eu não posso lutar contra o que vai acontecer, mas eu posso me preparar olhando para a saúde. Essa pandemia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pensamento positivo. Agora eu tenho que achar. Eu agradeço todos os dias pela pandemia. Tá? No momento que eu faço uma gratidão dessas, o meu inconsciente começa a pensar assim, opa, o Uronal enlouqueceu? Está agradecendo? Mas se ele está agradecendo, tem alguma coisa boa. E ele, inconscientemente, começa a procurar as coisas boas. Então, eu começo a buscar coisas boas. Então, estou reformatando todo o meu programa, coisas que eu achava que estava pronto, ele está ficando muito mais eficiente. Esse programa de saúde que eu tenho. Eu estou estudando coisas que... eu montei uma assinatura da Super Saúde, onde as pessoas ganham de graça o livro. Todos os meses ganham um livro novo. Esse mês o livro é Imunidade. No mês que vem é um livro de suplementos. Então, eu estou criando coisas para ajudar as pessoas. Como sócio? Quer dizer, você paga, como Isso. o seu aluno paga mensalmente? Paga uma mensalidade desse tamaninho, assim, R$19,90. Nesse caso agora, nesse mês, ganha um livro de 95 páginas sobre imunidade. Ganha uma aula que complementa o livro. Ganha uma aula ao vivo para fazer perguntas para mim. E ganha mais material de apoio, receitas para aumentar a imunidade. No mês que vem,
o tema vai ser suplemento. No outro mês vai ser rejuvenescimento. Então, todos os meses recebe um livro, e tudo isso eu estou produzindo aqui agora com essa pandemia. Olhando o que eu vou sair daqui, como eu vou olhar para o lado positivo, o que eu posso melhorar. Cada vez que eu olho para o lado positivo, aumenta a imunidade. Cada vez que eu olho para o lado negativo, baixa a imunidade. É automático. Então, o foco no positivo. Tirar todo o carboidrato da minha vida. Então, claro que eu como de vez em quando uma fruta, porque não é a fruta que é o problema. O problema é quem come a fruta. Então, mas mesmo assim, eu prefiro não comer a fruta para não botar carboidrato. Então, em vez disso, eu vou lá e como um ovo, eu tomo um kefir de leite. Eu faço algumas coisas que me aumentam, que me dão saciedade e que não diminuem a minha imunidade, que não aumenta a minha inflamação. E você não sente falta do paladar? Outra coisa que eu não falei... Você não sente falta do paladar doce, por exemplo? Porque quando você não come uma laranja e come um ovo, você acha que é a mesma coisa? Não, é bem melhor. Você deseja o paladar doce, né? Não. Na verdade, claro que uma fruta doce é mais gostosa do que um ovo cozido. Uhum. Tá, não tô... Mas não é eu, não sou eu. Todas as pessoas que adotam essa alimentação que eu chamo de baixo carboidrato, low carb, alguns vão mais a fundo e fazem uma alimentação cetogênica, todos eles perdem o prazer do doce. Come uma laranja, porque a laranja de umbigo nossa é uma laranja domesticada, ela não é igual à laranja silvestre. Tem um grande autor que diz assim: a diferença entre uma laranja de umbigo para uma laranja silvestre é a mesma de um poodle para um lobo. Veio da mesma linhagem, o lobo se transformou num poodle, a laranja silvestre se transformou numa laranja de umbigo. Quando eu como uma laranja orgânica, ela tem menos doce, ela é menos doce que uma laranja de umbigo. Essas importadas, vermelhinhas, chega a ficar enjoativa. Ela chega a ser enjoativa para quem tem o paladar refinado. O meu paladar, todas as pessoas que deixam de comer carboidrato, elas refinam o paladar, elas têm um olfato para a comida melhor, elas sentem melhor o sabor, elas desenvolvem as papilas gustativas para outras coisas que tem. Você falou então, que toma refrigerante. Você toma refrigerante zero? Não. Eu não tomo refrigerante. Nunca. Eu tomo kefir de leite. Kefir de leite é uma... Kefir? É um iogurte melhorado. Eu tomo kombucha. É um bem melhor. Eu tomo kombucha. Kombucha é uma bebida fermentada. Então, todo produto químico baixa imunidade. Toda substância química. Infelizmente, toda vez que tu botar um shampoo no cabelo, um desodorante, tu tá baixando a imunidade. É inevitável. Então, eu tento não usar, me esforço para não usar nada que tenha química. Os alimentos com química eu tirei todos da minha vida, inclusive os embutidos. Tá? Eu deixo alguma coisa processada, tipo bacon, que é defumado, não é 100% saudável, mas não tem química. Como bom gaúcho, uma coisa que eu não falei... Não o churrasco, não, né? Hoje, meio-dia, eu fiz churrasco. Eu e minha esposa só. O churrasco tu come, né? Sim. Eu como carne. Uma coisa que eu não falei, nada funciona para a imunidade se a pessoa dormir tarde. Deitar tarde. Porque o maior produto interno, natural, para aumentar a imunidade chama-se melatonina. A melatonina é liberada quando começa a escurecer, começa a liberar melatonina. Quando a gente deita num quarto completamente escuro, essa melatonina é liberada em grande quantidade até a 1 da manhã, é o pico. E depois ela começa a cair muito. Então, se eu deitar 1 da manhã, vai ter um pouquinho de melatonina. Se eu deitar antes das 10, vai ter um monte de melatonina. Tem um autor que defende que as crianças, elas têm melatonina alta até os 9 anos de idade. E que é por isso que elas não pegam coronavírus. Porque
porque elas têm melatonina alta, que é o maior agente imunológico do corpo. Então, deitar cedo, com o sono mais profundo possível. Não podia deixar passar sem dar essa dica também. Agora me diz uma coisa, você não assiste nenhum telejornal, né? Porque você falou que não quer pensar na economia do futuro, no desemprego do futuro, você não quer notícia ruim. Na verdade, nesse momento, se você assistir um telejornal, a sua imunidade vai para o chão, então. Eu tenho sites aqui que me dão as informações sobre saúde. Tem o site que eu olho todos os dias, que é o site do Ministério da Saúde. Qual é o... É o site do Ministério da Saúde, mas assim... É covid.saude.gov.br. E lá eu tenho a informação, quantos casos novos. Ontem bateu o recorde nacional, 7 mil e tantos casos. Hoje diminuiu um pouquinho, 6.209. Então eu fico acompanhando aqui. Tem sites da CNN, do El País, que me dão as informações, as manchetes. Quando dá o Jornal Nacional, que é 8h30, se eu estou livre, se eu me lembro, eu vou lá, ligo para ver as manchetes. Aquelas manchetes que estão bem no início. Vejo que não tem nada de novo, desligo e volto para cá, para o computador. E aí você não usa shampoo, não usa desodorante nem perfume? Não. Meu cabelo, não uso shampoo há 5 anos. Meu cabelo era gorduroso antes. Nunca mais ficou gorduroso. Tá. Desodorante eu não uso. Eu uso leite de magnésia de Philips. E ele mantém totalmente imune a qualquer odor. Eu só uso sabonete nas regiões onde tem proliferação bacteriana. Então, axilas, região inguinal. O perfume, nem sei mais o que é perfume, nem tenho em casa mais perfume. Não uso aromatizador de ambiente, nada, tudo que é química. Eu moro em Porto Alegre, então aqui eu tenho poluição. Apesar de Porto Alegre ser uma cidade bem arborizada, tem poluição. Eu não posso lutar contra a poluição. Então, como não posso lutar contra a poluição, eu tenho que lutar contra todo o resto para o meu fígado estar em condições aptas para quando entrar poluição, ele destruir essas partículas poluentes. Então, é o fígado que faz isso. Se eu encho o meu fígado de outras químicas, de gordura no fígado, ele não vai ter condições de combater as partículas poluentes. E você está feliz assim? Para você está tranquila a vida? Nunca tive mais feliz do que eu estou nesse momento agora. Nesse momento, a felicidade ela está muito ligada à saúde. Todas as pessoas que aumentam a saúde ficam mais felizes. Todas as pessoas ficam mais felizes. Então, e é imediato. Quer ver uma coisa? Olha só como é. Não sei se tu faz meditação. Aumenta muito a imunidade. Você faz? Se não faz meditação, faço de manhã. A primeira coisa, depois da minha higiene matinal, eu sento aqui, abro a janela para pegar a natureza e faço meditação. Experimenta fazer, quando terminar essa live, experimenta fazer uma tentativa de meditação. Te esforça para ficar... Eu gosto de meditar, me dá... Me relaxa. Imediatamente, quando a gente faz uma meditação, mesmo que seja só tentativa, e terminou ela, dá uma sensação de bem-estar no corpo. O que é essa sensação de bem-estar? É liberação de neurotransmissores da felicidade. Então libera serotonina, libera anandamida, libera dopamina, tudo isso que são moléculas de felicidade. Quanto mais ações de saúde, mais ações para melhorar de vida, mais ações para me tornar um ser melhor, para ser um ser humano melhor, mais o meu cérebro libera moléculas de neurotransmissores. Não existe neurotransmissor para coisa ruim. Se eu fizer alguma coisa ruim, eu me sinto uma sensação de vazio. Mas não tem neurotransmissor que causa essa sensação desagradável de vazio. Essa sensação de vazio é a ausência do neurotransmissor da felicidade. Então existe uma ligação muito grande entre aumentar a saúde e aumentar a felicidade. Que bom. Então vamos ser felizes e saudáveis. É um
Basta ser feliz. Basta... pacote. Quanto mais saudável, mais feliz. E é isso que eu tenho visto nos 7.000 alunos que eu tenho e que lutam para aumentar a sua saúde. Que bom. Olha, muito obrigada, doutor Ronaldo. Muito, muito obrigada pela entrevista. Eu espero um dia lhe conhecer pessoalmente e fazer outras entrevistas também. Para mim foi uma honra estar aqui. Imagina. O teu canal é um canal famoso. Eu me sinto orgulhoso de tu ter me chamado para conversar contigo. Imagina. Eu agradeço essa oportunidade de falar com pessoas que talvez não me conhecessem e posso entender que a saúde só depende delas, que a felicidade só depende delas, que a imunidade só depende delas, que basta elas acreditarem no poder que elas têm nelas mesmas e lutarem pela felicidade, pela saúde. E eu agradeço a oportunidade de estar levando essa mensagem para o teu povo. É uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Uma questão de escolha, exatamente. Tá certo. Muito, muito obrigado, tá bom? E eu vou... Obrigado, um grande abraço. Se Deus quiser, eu salvei a outra, tomara que tenha sido... Se der tudo certo, eu vou colocar no meu canal e aí eu te aviso, tá bom? Tá bom. Um grande abraço para ti e para todos os seus ouvintes. E lá no canal do Dr. Ronaldo tem o curso e tem as aulas todas e tem vários artigos. O curso, você pode comprar o curso ou não, mas independente de comprar o curso, eu mesma li hoje vários artigos lá, os artigos de dor, li tudo isso. Muito obrigada. Tem mais de 600 aulas falando sobre saúde, então, gratuitas, não precisa pagar nada para assistir as aulas. Não precisa pagar nada, vai lá e aprende. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, então. Obrigada a vocês todos que estiveram com a gente aqui. E se der tudo certo, eu subo no canal depois. Valeu, boa noite.